Irmão, tenha muito cuidado quando você que é pregador, quando um judeu não messiânico ou ímpio disser amém, ou se alegrar, ou ficar viralizando suas pregações. Se um judeu não messiânico e o ímpio dizer que ama as suas mensagens, é porque você não é cristocêntrico em suas pregações. Sua oração não muda Deus. Sua oração não decreta nada para Deus. Sua oração não tira Deus do trono. Você não ora para mandar em Deus. Você não ora para mudar Deus. Você ora para mudar você. Você ora para reconhecer que você é dependente. Queridos, paz do Senhor Jesus. Por favor, meditemos em um texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Algo da parte de Deus vindo deste texto, ardendo em meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Posso iniciar? Diga amém. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, o irmão de João. Vendo que isto agradou aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para o apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Amém? Amém. Assentai-vos, por favor. A Bíblia fala sobre alguns Herodes. Nós temos Herodes o Grande. Herodes o Grande é o vilão do Natal. Ele massacrou crianças inocentes, tentando impedir o mundo de conhecer Jesus. Depois a Bíblia narra sobre seu filho, Herodes Antipas, que pela dança de Salomé arrancou a cabeça do profeta João Batista, cuja mensagem o confrontava a se arrepender. E ele também desempenhou um papel na crucificação de Jesus. E Herodes Agripa entra nesse relato de Lucas matando um apóstolo de Jesus e prendendo outro apóstolo de Jesus. 66 anos de história. Essa família de 4 gerações, um tenta matar Cristo, o outro ainda infante, o outro arranca a cabeça do primo de Jesus, o outro mata Tiago e o quarto julga Paulo. Eles desafiaram Deus, se sentiram poderosos, arrogantes, cruéis, produzindo malícias, malignidade no caminho cristão. Mas quando você lê Atos e, consequentemente, a história da igreja, a gente percebe que Herodes não passa de um detalhe. Mais um ponto ou mais uma vírgula. Mais um momento na história da igreja. Toda a sua pompa era apenas ostentação, porque internamente era podre, por isso morreu comido de bicho. E seu ódio revela a podridão em seu interior,
pois o seu ódio é contra a mensagem que pode sará-lo, poderia gerar transformação em sua vida, e o diabo sempre faz assim. Faz com que o homem odeie o único remédio para a sua alma. Na realidade, é natural o homem rejeitar Cristo. O diabo maximiza essa rejeição, para que esse homem que odeia a Cristo influencie outros a também odiar a Cristo. E enquanto Herodes, no capítulo 12, é comido de bicho de dentro para fora, a igreja de Jesus continua crescendo de dentro para fora. Do nosso interior fluem rios de água viva. Do nosso interior continua fluindo a mensagem. Isso significa dizer que o estilo de vida herodiano sempre continuará, porque eles são podres por dentro e tentam disfarçar o seu ódio interno contra a igreja com suas pompas, com seus filtros, com suas riquezas aparentes. Mas a igreja sabe que eles são podres por dentro. Enquanto a igreja que é odiada por eles é rica por dentro. O que importa para nós em termos práticos, com essa introdução, é que quem vai ser o Senhor de nossa vida? Herodes que finge ser um Deus para nos destruir, ou Deus que se revela em Cristo para salvar? Por isso a igreja chegou até aqui e há de continuar. Os Herodes fazem parte da nossa história, por isso eu disse que ele não passa de uma vírgula na soberania de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, não todos, mandou prender alguns. Por que ele prende alguns e não todos? Talvez ele não conseguiria prender todos. Atos 9 chama a igreja de o povo do caminho. Esse povo já caminhava, pois ao mesmo tempo já pregavam em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O povo de Deus se espalhou. Por que o primeiro Herodes, o grande, lá no nascimento de Jesus, odiou já o nome Jesus? Porque com o nome de Jesus veio o título, o Rei dos Judeus. E agora esse Herodes percebe que o povo cristão não é uma ramificação judaica, não é mais um grupo que se rebela entre os judeus, é um povo que diz que só existe um rei soberano. É um povo que diz que quem controla todas as coisas é o Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso incomoda Herodes. O quê? A mensagem da igreja. A mensagem da igreja incomoda o mundo político. Pois no mundo político há uma proliferação de opiniões, até porque entre a política o que se tem, ou o que se deveria ter, é a liberdade de expressão para opinar. Por isso que ninguém pode decretar silêncio ou tentar silenciar um deputado, um parlamentar, pois eles devem ter livre palco, livre momento, livre tempo e oportunidade de serem livres em suas expressões. Um conjunto de políticas, um conjunto de opiniões, perdão, isso é política. Mas a igreja, o que ela prega não é uma opinião, é a verdade. Nós precisamos evitar dizer, cada um tem sua verdade. Isso é progressismo. Isso é pluralismo. Isso é mentira. Não existe essa pluralidade de verdades na mensagem da igreja. A igreja sabe que só existe uma verdade. E o que é verdade de Deus, mesmo que dito seja pela boca de um ímpio. O diabo no jardim disse, sereis como Deus. Mentira.
Mas em Atos 16, o diabo falou na boca de uma mulher que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Verdade. Então, se o que o diabo falou na boca da mulher era verdade, por que Paulo teve que expulsar? Uma das respostas é que de nada adianta eu dizer uma verdade que não me muda. O diabo pode dizer a verdade de Deus quantas vezes ele quiser, ele vai continuar diabo. A verdade que eu prego precisa transformar-me. Logo, tanto o mensageiro quanto a mensagem para Deus importam. Eu fiquei feliz semana passada por uma mensagem que meu irmão me mandou, dizendo: a igreja da sede da Fama está pedindo carta de recomendação para você pregar lá. Eles já não te conhecem? Aconteceu alguma coisa? Eu disse: não aconteceu nada, eles me conhecem, mas que bom, que top. Porque o pregador que está pregando aqui hoje pode estar se prostituindo amanhã. E depois da manhã, pregando santidade no seu púlpito. Aquele que pensa estar em pé, precisa ter cuidado para não cair. E eu entrei em contato com a nossa liderança aqui, pedi minha carta de recomendação e enviamos para a igreja. Porque uma igreja séria não confia o seu púlpito a qualquer um. Nesse sentido, eu hei de concordar com aqueles que chamam o púlpito de altar. Pois quem não sacrifica nada para subir aqui, não é digno de colocar o pé aqui. A verdade que eu prego precisa mudar-me. E ela não é opinião. Eu penso que, eu acho que. Isso não é pregação. Isso pode ser uma palestra, um debate. Uma pregação é certeza. Porque o que não é pela fé, Paulo diz que é pecado. E Hebreus 11 diz que fé é certeza. A igreja pregava a verdade, e a verdade é: Cristo é soberano, Cristo é o rei. Foi a verdade que incomodou Herodes. E ele disse: eu preciso parar esse povo, então eu vou maltratar, prender alguns para maltratar. Segundo motivo: primeiro, porque ele não conseguiria, o povo se espalhou. Segundo motivo: nem todos na igreja conseguem incomodar os Herodes. Hoje, algumas páginas postaram que derrubaram o meu Instagram oficial. Aí me mandaram alguns prints dos crentes, dizendo: se tivesse de boa em casa orando, estava com o Instagram aí de 4 milhões de seguidores. O que é estar de boa em casa? Como é que esse povo consegue juntar? Estar de boa orando. Ou tu está de boa, ou tu está orando. Só pode pensar que orar é estar de boa quem nunca orou sinceramente. Porque orar é guerra. Então, ele prende alguns, pois nem todos incomodam Herodes. Quando na verdade todos deveríamos ser uma ameaça para Satanás, para o inferno. Alguém escreveu, não sei onde eu li, as palavras da rainha da Inglaterra. Ela disse que temia mais a oração de um crente do que a invasão de um exército inimigo. Então, manda prender Pedro, versículo 4, entrega a 4 escoltas de 4 soldados. Meu Deus do céu, é um apóstolo. Mas tem que prender esse cara com máxima segurança, pois ele é uma ameaça.
Porque ele prega uma verdade: só existe um rei, só existe um caminho, só existe um Senhor, só existe um mediador, só existe um que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Aleluia! Então esse cara é uma ameaça, prisão de segurança máxima. Prende os crentes para maltratar, para que através do sofrimento e tortura eles neguem o nome do Senhor. Aí, agora, vamos fazer o quê? Mata Tiago. Para quê? Para espantar os crentes. E é claro que vai espantar. Somos humanos, não somos masoquistas. Ou ninguém aqui sofre ao saber que a cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus? E alguns que estão me escutando aqui ou me assistindo já pensou em desviar porque o namoro não deu certo? Quebra o jejum por causa de pirulito? Para de congregar porque não venderam fiado na cantina? Tiago é morto ao fio da espada. Isso incomoda a igreja, óbvio. E eu quero deter-me aqui, vendo que isso era agradável aos judeus. Herodes não é judeu. Irmão, olha o detalhe do doutor Lucas. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu, pois ele é político. Sendo ele político, ele precisa agradar a massa para ter apoio da população. Mas ele não é judeu. Ele prende judeu, Tiago. E os judeus se alegram com a prisão do judeu convertido a Cristo, Tiago. Então o problema é que Tiago é de Jesus. O fato dos judeus se alegrarem com o outro judeu ser preso é porque esse outro judeu que tem meu sangue, que nasceu na minha pátria, é porque ele tem Jesus. Se ele não tivesse Jesus, nós nos incomodaríamos. Tá matando um dos nossos. Mas é o Jesus que faz o diferencial. Então, além de ser odiado por Herodes, agora os judeus ficam felizes porque Herodes mata alguém que é de Jesus. O fato de muitos, na maioria das vezes, ímpios, se alegrarem com os tropeços de alguns ministros de Deus que fazem parte da igreja, é porque a igreja não está no mesmo caminho que eles. Irmão, tenha muito cuidado quando você que é pregador, quando um judeu não messiânico ou ímpio disser amém, ou se alegrar, ou ficar viralizando suas pregações. Se um judeu não messiânico e o ímpio dizer que ama suas mensagens, é porque você não é cristocêntrico em suas pregações. É porque você não prega o evangelho. O Tiago, que prega o evangelho, também é odiado pelos seus patrícios. E Tiago morre. Que Tiago é esse? Aquele que sempre estava com Jesus. Ele viu a filha de Jairo ressuscitar, porque Jesus disse: todo mundo para fora, só 3 entra comigo. James, Peter e John. Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, só 3, Pedro, Tiago e João. Getsemane, só 3, Pedro, Tiago e João. Ele era um dos íntimos, me ajude pelo amor de Deus. Ele era um dos. E agora Herodes maltrata alguns crentes e ele diz: eu quero matar um deles agora. Bora matar Tiago, o irmão de João. Se você ler o 15, tem outro Tiago lá que é líder da igreja. Esse Tiago aqui é o irmão do João. O cara tinha intimidade. O cara viu os maiores milagres que Jesus fez. Um momento crucial que é o Getsemane. Só tem cruz porque ele venceu no Getsemane. E Tiago estava lá.
Não diga que Tiago não orava. Sempre que Jesus ia orar em secreto, Tiago estava lá. Aí você diz, pastor, mas ele dormia. Tem alguma coisa melhor do que dormir no pé de Jesus, irmão? Eu também já dormi demais orando, e tu também dormiu. Tiago era de oração, Tiago era íntimo de Jesus. Só que é o seguinte, prende os dois. Prendeu dois, prende Tiago e prende Pedro. E agora, o que a gente faz? Pedro vive, Tiago morre. É o mesmo Deus. Ambos chamados por Jesus. Ambos eram homens de oração. Ambos homens de experiência. E agora? Você acha que o céu ficou escolhendo? Jesus mandou falar que vem esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu quero esse daqui. Será que dá para imaginar? Tiago falando para Pedro, amanhã a gente se encontra, Pedro. Nada, vai só tu. Eu vou ficar. Não dá para imaginar. Pedro é preso e é livre. Tiago é Pedro e é assassinado. Tiago é preso e é assassinado. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É para você parar de se comparar. É para você parar de tentar questionar Deus. Ele não cabe na sua caixinha. Ele não cabe no seu mundinho. Você dizima, você oferta, você canta, você prega, você ora, você jejua, você não vive na prostituição, você casou. Eu já errei, mas me arrependi. Eu mudei de vida. Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Quem disse que Deus é obrigado a ficar lhe dando respostas? Pare de se comparar espiritualmente falando. Eu posso passar a mesma prova que você passa. Você vence essa prova e eu não. Só uma irmã disse aleluia. Então eu vou repetir. Podemos passar a mesma prova. Você vencer e eu perder. Ele continua sendo Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois é, posso todas as coisas, não é tudo posso conquistar, é tudo posso suportar. Mas a Bíblia também diz que eu sou mais que vencedor. Primeiro, mais que vencedor em quê? Nessas coisas. Na fome, na guerra, na nudez, na espada, nessas coisas, não fora delas. Segundo, mais que vencedor, não é vencer todas, é ir além dos seus limites. Tiago morre e Pedro vive. Quem negou Jesus? Pedro. Tiago nunca negou. Mas quando você lê Mateus 20, Tiago está de joelho com a mamãe, junto com John. Senhor, eu quero sentar no trono do lado direito e meu irmão aí o trono do lado esquerdo. Pronto, agora é a nova trindade. Jesus, Pedro e Tiago. Jesus havia acabado de pregar a cruz e os caras pedem trono. Aí Jesus diz, o assentar-se à minha direita e à esquerda é para aqueles que meu Pai reservou. Olha o que Jesus disse, não sabeis o que pedis. Os caras estão orando. Vou repetir, Tiago orou para sentar no trono, e o que ele herdou foi espada. Sua oração não muda Deus, sua oração não decreta nada para Deus, sua oração não tira Deus do trono. Você não ora para mandar em Deus, você não ora para mudar Deus, você ora para mudar você. Você ora para reconhecer que você é dependente. Se ele quiser revelar a vontade dele, ele revela. E se ele não quiser, não adianta ficar indo atrás de profeta de Pix, ficar em fila de oração da irmã Canela de Fogo. Quem gosta disso é feiticeiro espírita.
Tu é crente. Será que eu vou passar nessa faculdade? Será que eu vou casar com aquele macho? Será que eu vou casar com aquela fêmea? Será que vai dar tudo certo para mim? Ah, profeta, ora aqui para mim. Eu tenho uma raiva, meu Deus do céu. Quando eu acabo de pregar, a pessoa vem. Os irmãos sabem, o Arley sabe. Eu chego aqui e atendo todo mundo. Mas tem uns que vêm com a mãozinha aberta. Ora por mim, irmão, eu acabei de pregar. Ora por mim, se Deus mostrar alguma coisa. Deus não vai mostrar. Ah, mas ora, aí eu oro. Deus, o irmão viu alguma coisa? Não, estava tudo escuro, eu fechei o olho. A gente quer saber para dominar. Tem muito profeta que se diz profeta, mas é um instrumento de Satanás para a sua vida. Sabe por quê? Você está querendo se antecipar. Você vai saber do futuro. Você vai conhecer o bem. Você vai conhecer o mal. O profeta só falta mandar você abrir a mão e ler sua mão. É 2 feiticeiros. Confia. Ou ele é soberano ou não é. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que faça escapar da minha mão operando eu. Quem impedirá? Ah, pastor, mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Olha o versículo direito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua fé não é para Deus te agradar. É para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Tiago, você quer trono? Não sabeis o que pedir. Você não sabe o que está pedindo, Tiago. E eu não vou te revelar. O cara pede trono e Deus deu para ele espada. Ele morre ao fio da espada. Pare de se comparar. Alguém vai subir aqui e dizer: eu tinha essa enfermidade e Jesus me curou. Você vai ter a mesma enfermidade e pode ser que ele não te cure. Se você não confiar na minha soberania, diz Deus, você vai murmurar, você vai pecar. Você é serva, você é servo, ele é Senhor. Quando você lê Hebreus 11, 34, projeta para mim. E eu vou concluir, que eu disse que eu ia me deter aqui. Pela fé, tá? Pela fé. Isso aqui é Hebreus 11. Não me estressa não, é a galeria dos heróis da fé. Tu sabe que é a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. Pela fé apagaram a força do fogo. Diga glória a Deus. Pela fé escaparam do fio da espada. Quem escapou do fio da espada, pastor? Tiago ou Pedro? Quem? Pedro. Tiago não escapou. Mas está escrito que pela fé muitos crentes escaparam do fio da espada. Essa é a prova de que você não pode pegar um texto sem contexto. Essa é a prova de que você não pode isolar versículo. Porque o texto está dizendo que pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Tiago ou Pedro? Tiago ou Pedro? Escapou do fio da espada? Quem escapou da espada? Pedro. Agora, 37. Foram apedrejados pela mesma fé. A fé que apagou o fogo lá atrás, porque tem a mesma fé, apedrejado Estevão. Pela mesma fé, cerrados Isaías. Pela mesma fé, tentados. Todos foram tentados. Pela mesma fé, ou seja, por não abrir mão de Jesus, está aqui, ó, mortos ao fio da espada. Te achei, Tiago, te achei. Te achei, Tiago, te achei. Quem está no 34? Pedrão. Eu quero a fé de Pedro, Jesus. A fé de Pedro é a fé que livra a gente da espada. Só que a fé de Pedro é a mesma do Tiago. E Tiago morreu sem negá-lo.
Não são os milagres que me definem. Não são as curas que determinam quem é Luana. Luana, Luaninha, Lulu. Tem muitos testemunhos de cura, mas já fez muitas cirurgias. Está debaixo de um outro diagnóstico. Já teve caroços no corpo que eu disse, vai tirar. Ela disse, eu vou para a igreja orar e vem orar aqui. Um dia depois voltou lá com minha sogra, o médico ficou assustado, sumiu. Mas já teve caroços que orou, chorou, fez grupo de oração, e clamou, e cantou, e relampeou, e temou comigo, e Jesus não tirou. Cirurgia, remédio, repouso. É a mesma fé. Eu não estou falando do dom da fé de crer em coisas extraordinárias. Eu estou falando do depósito que Ele coloca em você. Eu estou falando da doutrina que Ele coloca em você. E você diz, eu creio nessa palavra, eu creio nesse Deus, eu creio em sua soberania. Eu creio que Deus faz, mas eu não preciso que Ele faça para continuar crendo. Isso é maturidade. Ou você acha que ela não gritou dizendo, Deus, não quero perder meu primeiro bebezinho? Ou você acha que ela não chorou, Deus, de novo não, e perdeu o segundo? Ah, Deus, o terceiro eu vou segurar. E Deus disse, não vai. E perdeu 3 nenéns. É a mesma fé que faz Pedro escapar da espada. Por essa mesma fé, Tiago diz, eu morro, mas eu não nego meu Jesus. Tiago amadureceu, ele poderia dizer, eu clamei por trono, mas o que ele me deu foi espada, porque evangelho é cruz, evangelho é renúncia, e o evangelho me faz renunciar meu eu, minhas vontades. Se é nisso que o nome dele é glorificado, então assim glorificado o nome dele será. Eu aprendi ontem, ali na sede de Campinas, no culto de doutrina, o pastor Enoque, ele disse, a crise não faz o homem, a crise revela o homem. Aí eu caí em pecado porque eu estava com problema no casamento. Aí eu fui para a cachaçada porque ninguém queria me ajudar. A crise não te faz, revela, porque ninguém cai de vez. Seu amor por Deus deve estar acima de propostas. Seu amor por Deus deve estar acima dos nãos humanos. Seu amor por Deus deve estar acima das facilidades humanas. Muita gente já me procurou, pastor, eu quero congregar com vocês. E aí, como é que eu converso com o seu pastor? Aí eu digo, meu pastor não faz proposta. Porque quem se entrega por propostas, quando achar uma melhor, vai virar as costas para a proposta anterior. Morto ao fio da espada, te achei, Tiago. Só que é o seguinte, olha o grupo que Tiago está. Tiago não está no grupo do 34, volta lá para o 34. Ah, se eu sou um pregador triunfalista. Ah, se eu sou um pregador neopentecostal. Sua fé vai apagar o fogo. Sua fé vai te fazer escapar do fio da espada. Pela fraqueza você vai tirar força. Na batalha você vai fazer o inimigo fugir. E os crentes, eita glória. Aí dá vontade de falar, pula pro 36, miserável. Pula pro 36, filho do cão. Que fica mentindo para a igreja, fica mentindo para a noiva, fica prometendo o que Jesus não prometeu. Pela mesma fé foram escarnecidos, pela mesma fé açoitados, pela mesma fé cadeias, pela mesma fé prisões. Continua. Apedrejado,
vai ser apedrejado, mas não nego Jesus. Vou ser cerrado, mas não nego Jesus. Tentados, mortos ao fio da espada, mas não nego Jesus. O que sobrou para vestir? Pele de ovelha e de cabra, mas não nego Jesus. Eu virei crente, minha namorada me largou. Eu virei crente, o meu namorado me largou. Eu quero ser santo e eu vou perder esse relacionamento. Desamparado. Meu pai e minha mãe católicos mandou eu vazar de casa porque eu virei crente. Desamparado. E Davi disse: mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não vai me desamparar. Aflitos, mas eu não abro mão de Jesus. Maltratados, eu não abro mão de Jesus. Continua. Agora, dos quais o mundo não era digno. É como se Deus olhasse do céu à terra e dissesse: Tiago, vem para mim, o mundo não te merece. Aleluia! O mundo não te merece. Você é demais para esse mundo. Mas você só consegue guardar uma palavra como essa, amar uma palavra como essa, aceitar uma palavra como essa, se Jesus é tudo para você. Se sua maior riqueza é Jesus. Alguém pode adorá-lo. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Ontem eu vi um vídeo que me deu uma saudade da minha avó. A moça, uma senhora bem idosa, entrou no carro, toda perfumadinha, bonitinha, indo para a igreja, meu Deus. Aí a filha dela, filmando-a, disse: vó, a senhora está com a cara de rica. Ela: eu? A senhora está com a cara de rica. Ela dizia: é Jesus. Jesus é a minha riqueza. É Jesus. Aleluia. Pela mesma fé, assassinado, mas não desistiu de Jesus. Pare de se comparar. Deus te deu sua voz. Pare de se comparar. Deus te deu sua porção. Pare de se comparar. Ele é soberano. Só não pare de usar o que Deus te deu. Porque enquanto você está se comparando com os outros, Jesus não está te comparando com ninguém. Ele só quer que você se compare com Ele. E sempre, ao se comparar com Ele, você se humilha e diz: estou longe. Estou longe. Estou longe. Não se compare com o sucesso de ninguém, com as curtidas de ninguém, que o que você conhece de todo mundo é a aparência. Deus conhece a sua essência. Só faz o que Deus tem te mandado fazer e te chamou para fazer. Porque o mesmo Deus que livrou Pedro da prisão, levou Tiago para a eternidade. E esse Deus é glorificado até hoje. Pelo Tiago que morre, mas não nega. E pelo Pedro que é livre. Deu para entender essa palavra, irmão? Que Deus nos dê essa fé madura. De entender que eu não sou obrigado a viver tudo de bom que o outro vive. Jesus não me deve nada. Só dele já ter me salvo. Só dele já me ter perdoado. Eu é quem tenho dívida para com ele. Se o Senhor não me desse mais nada, só de ter me garantido a vida eterna, tudo que vem depois disso, irmão,
já é lucro. Glória a Deus.